Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite, você, internauta. Eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Eu peço que a amada Igreja do Senhor possa abrir no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu peço essa leitura com o nosso amado pastor. Em seguida, ore, por favor, meu pastor. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Te bendizemos, eterno Deus, glorioso Deus, pela tremenda direção deste culto, por tua liderança a nos reunires aqui. Já desenvolvidos 5 minutos de oração, já tivemos também uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora, Pai, também capacita-nos para que recebamos, para que possamos recepcionar essa palavra já posta no coração da tua serva, a nossa amada ministra Carla Lobato, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, a nos trazer aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, nesse versículo, Jesus responde que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E hoje nós vamos trabalhar, Ele é a verdade. E a verdade é aquilo que não está oculto, mas aberto e pode ser conhecido. Por isso é verdade. E nós vivemos um tempo onde cada um tem a sua verdade, não é mesmo? Um mundo cheio de fábulas, filosofias, ideologias, e muitos chegam a acreditar que a verdade não prevalecerá. E diante de tudo que estamos vendo e ouvindo, nós temos visto um povo que está cambaleando na fé. E no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 14 e versos 17, diz assim no 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Versos 17 diz: Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, nós estamos nesses dias críticos, que muitos estão descaindo da fé por darem crédito à mentira. E em Mateus 24, peço que a amada Igreja do Senhor possa abrir, Mateus capítulo 24, eu vou ler do 9 ao 13, diz assim: Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu não vou entrar em escatologia, amém? Não é o nosso foco hoje. Eu faço as honras para o nosso amado pastor. Mas ressalto que hoje vivemos um tempo onde muitos cristãos estão entorpecidos, hipnotizados, sofrem uma espécie de encantamento. Estão sendo seduzidos por falsos profetas, que pregam enganos e mentiras, e que levam muitos ao erro.
por ensinos de demônios, dão crédito à mentira e deixam de lado a verdade. Mas a verdade é uma só. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Êxodo 7, nós vamos ver um pequeno relato. Moisés diante de Faraó, em Êxodo 7, no verso 10 ao 12, diz assim: Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó, diante de seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Então, nós vemos que esse encantamento é antigo. E sábios, como fala aqui, os sábios do Egito, não são segundo a verdade, são homens habilidosos, sagazes, peritos em práticas de feitiçaria, ciências ocultas, envolvidos com os poderes sobrenaturais que endurecem o coração do homem contra a verdade. Magos associados à corte de Faraó. E os falsos profetas são semelhantes a eles, imitam os profetas de Deus, mas são encantadores. Usam a ciência, astrologia, psicanálise, técnicas, coaching, hipnotizam, seduzem, manipulam multidões. O que não procede da verdade é ensino de demônios. Cuidado, meus amados irmãos, com esse ocultismo disfarçado de evangelho, com esse evangelho nova era, com uma roupagem gospel, que não procede da verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nela não há mistura, não há encantamento, não há feitiço, não há ocultismo. A verdade é a verdade. Em 1 Timóteo 6, de 3 a 5, fala assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E Paulo estava aqui alertando Timóteo: presta atenção, Timóteo, quem prega em desacordo com a palavra, quem prega um ensino falso, de origem certa, de linguagem diferente, para prender ao jugo de maneira desigual. Cuidado, Timóteo, eles são enfatuados, presunçosos, arrogantes, invejosos, provocadores, difamadores, levantam suspeitas malignas, têm mente pervertida. São mitomanos, mentirosos, compulsivos, mentiropatas. São pessoas que passam a acreditar em suas próprias mentiras, como se fosse verdade absoluta.
Primeiro, mentem continuamente, repetidas vezes, mesmo sobre coisas triviais e desnecessárias. Misturam realidade com fantasia. Não mentem apenas para manipular. Muitas vezes, mentem sem motivo algum. Busca por aceitação ou atenção que levam a mentir para parecer uma pessoa mais interessante, importante ou digna de afeto. Quando confrontadas, reagem na defensiva ou mantêm um ciclo de mentira, se faz de vítima. Eu lembrei de um filme que eu acho que vocês assistiram, O Mentiroso. Assistiram? Ele mentia que nem sentia, né? Ele mentia por coisas bobas. Enganava seu filho constantemente, sua ex-mulher, com suas mentiras. E ele fingia que estava numa ligação, atendendo outra pessoa mais importante, para poder sair daquela conversa. Quando sua ex-mulher chamava para uma conversa mais séria, ele sempre tinha uma mentira para contar. Ele sempre tinha uma mentira para contar para o seu filho. Né? Nós sabemos que é um filme e o filho desejou que o pai falasse a verdade. E ele passou ali a falar a verdade. E ele disse duras verdades que ele vivia ocultando dos outros e de si mesmo. Então, Provérbios 12, 17 fala: o que diz a verdade manifesta a justiça. Tão difícil hoje ver justiça, né? Então, mas a testemunha falsa, a fraude. Nós temos visto de forma explícita esse provérbio acontecer na nossa nação. Amada igreja, esta palavra não é só de uma forma global, mas que nós venhamos nos colocar diante do Senhor para examinar nós mesmos, porque a palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, ore e vigie para que não caia. Então, cuidado, meus amados irmãos, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. 2 Pedro, peço que a amada igreja do Senhor abra, eu peço que a Maria possa fazer essa leitura. 2 Pedro 2, versículo de 1 a 3. Segunda Pedro 2, versículos de 1 a 3. Amém. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de reenejarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amém. Então, nós vivemos onde muitos não suportam mais a verdade. A verdade dói demais num mundo de mentiras. Esquecem que a mentira tem pai. E o pai da mentira não é o Senhor, Jesus Cristo. E não é ausência de luz, mas é porque os homens estão amando mais as trevas do que a luz. Querem um evangelho ególatra, o eu no centro, e Cristo que lute para conquistar o coração deles. Desprezam a única palavra que pode conduzir o homem à eternidade, à vida eterna com Deus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Hoje, falsos profetas pregam: ande com 5 pessoas ricas e você será o próximo. A verdade diz, Tiago 2,9, se todavia fazes acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. O evangelho retrocesso prega que você, para ser liberto, você tem que voltar e ver quem te feriu. Teu pai te feriu, tua mãe te feriu, teu cachorro te mordeu. O que Deus deixou de fazer por ti. Tem gente que se magoa com Deus. Verdade diz João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O evangelho da hipergraça, esse é o mais perigoso. Jesus já perdoou os meus pecados, podemos fazer tudo, somos poderosos, perdoados, pode viver de forma imoral, adúltera, sem santidade, sem temor. E Judas, que não é o Iscariote, nos versos 3 e 4, ele diz, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, sem santidade, ninguém verá a Deus. Existe o evangelho amaciante, esse nome foi eu que coloquei, tá? Então, prega, ei, lindão, lindona, você é poderoso, você é poderosa, respira fundo, e grita, eu sou poderoso, eu sou poderosa. E motiva, mas não transforma. Fala coisas boas que o universo devolve para você. A verdade diz em Mateus 15:18, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina um homem. Mateus 12:37 diz, porque pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenados. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós carecemos da glória do Senhor. Nós não vencemos lutas na força do nosso braço. Não há poder algum em nós, se o Senhor não estiver conosco. Então, cuidado, meus amados irmãos, com os lobos vestidos de ovelhas. Eles são meigos, super educados, são eloquentes, carismáticos, falam bem, pregam bem, mas só que usam técnica de encantamento, de manipulação, motiva, emociona, mas não salva, não liberta, não transforma. E o tal do nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Pastora, se a senhora tiver uma xícara lá lascada, o negócio vai pegar para a senhora lá. Então, assim, lugar, né, a pessoa se preocupa com o externo e não se preocupa com o interior, com o coração. Porque Deus não vai ver quantos pratos quebrados tem na tua casa, não. Mas Ele vai olhar para o teu coração e ver o que há nele. Se é puro ou impuro.
E isso Deus sonda os nossos corações. A nossa mente, o que habita no nosso coração. Então parece um mundo Disney, né? Disney gospel. Arrastam multidões, mas oferecem pão imundo. Não gera novo nascimento. Eles me lembraram 2 mulheres. Uma se chama Penina e outra se chama Ana. Penina irritava a Ana, porque Ana era estéril. E Penina parecia prear, né? Vivia parindo. E esse povo, eles geram igual prear. Mas Ana tinha algo, porção dobrada. E ela também não gerava de qualquer jeito, mas ela gerou profeta. Ela gerou filhos para a salvação e não para a perdição. Então, a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Está escrito em Salmos 119, 160. Eu já estou em rota de conclusão. Em Tiago 1,18 diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Mantenham-se firmes, meus amados irmãos, cingidos com o cinto da verdade. O Senhor está voltando. Glória a Deus. Eu peço já que o ministério de louvor possa subir. O Senhor está voltando. E em verdade, eu vos digo que Ele vem buscar uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem outros amores, uma noiva separada, adornada, que está ansiando para encontrar com um noivo, uma noiva que não se mistura, uma noiva que está separada. Enquanto o mundo vive esta mentira, essa ideologia, esse mundo de fantasia que está caindo, nós viveremos a verdade do Senhor. Amém? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Guia-me, Senhor, na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. A igreja do Senhor. Glória a Deus. Está cheio do som de arrebatamento, né, pastor? Então, que possamos estar anelando pela presença do Senhor, meus amados irmãos. Não aceite evangelho estranho. Não aceite os acréscimos. Não aceite os a mais. Você não precisa das ciências ocultas. Você não precisa que descubra qual é o teu ponto de energia. Você não precisa tirar os teus pés para sentir a energia. Olha para o céu e vê a glória de Deus, porque os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Essa é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. É ela que nos liberta, é ela que nos cura, é ela que nos transforma, é ela que é a espada que vem para dividir juntas e medulas. Nós não precisamos de nada disso, meus irmãos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quem ficou olhando para trás foi a mulher de Ló. Você é a igreja do Senhor.
Olha para o alto, de onde virá o teu socorro. No mundo de mentira e injustiça, mas o Senhor é a verdade, o Senhor é a nossa justiça, e nós ergueremos esta bandeira, que o Senhor é o nosso Deus, Ele é o amado da nossa alma. Aleluia!